convidar o Roberto para subir ao palco. Ele fez a parte da pegada ambiental e da pegada hídrica. Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Uma satisfação estar aqui hoje, apresentando o fruto de 6 meses de trabalho intenso. São mais de 150 páginas de relatório técnico, mais de 20 abas de Excel. A gente trouxe para vocês o suprassumo dos resultados. E queria inicialmente agradecer ao Escolhas pela confiança no trabalho da Pangea, pela ousadia, né, do estudo, um estudo inédito, pela sua abrangência regional e temporal, aliada a um detalhamento por estado, por sistema de manejo. Então, a gente espera que isso possa agregar muita informação para a discussão no setor. Então, quando não chega a minha água, eu vou apresentando. Eu queria agradecer também a minha equipe, a Suzy Martins e o Eduardo Pavão, que estão aqui na plateia em algum lugar. Então, vamos nessa. Bom, o papel da Pangea foi analisar as externalidades ambientais nessa discussão, né? Então, o que a gente chama de pegada ambiental, se desdobra em uma pergunta norteadora do estudo, que é qual a pegada de carbono e a pegada hídrica da cadeia de carne bovina no Brasil. Importante dizer que, quando a gente fala de carbono, é uma simplificação, né? A gente está levando em consideração todos os gases de efeito estufa da cadeia, o metano e o N2O, que são extremamente importantes nesse escopo. E esses dois são os principais indicadores para hoje, indicadores quantitativos, medir impacto ambiental de qualquer setor, de qualquer produto no mundo inteiro. Então, por isso que eles foram utilizados como o principal parâmetro. Escopo do estudo, a análise foi de 1 kg de carne desossada, limite temporal, então, o mesmo do estudo apresentado pelo Peterson, de 10 anos, né? Os resultados foram apresentados de forma anualizada. O limite geográfico foi todo o território nacional, os cálculos foram feitos por estado, e a gente agregou esses resultados em 3 grandes regiões que a gente entende ser de grande relevância para a discussão, que é a Amazônia Legal, sem considerar o Tocantins e o Maranhão, que estão na região do Mato Piba, que também foi analisada, e os outros estados todos agrupados em um grande grupo. Limites operacionais, a gente está chamando essa abordagem do pasto ao prato. Então, a gente levou em consideração todas as principais etapas da produção, né? É uma abordagem chamada de análise de ciclo de vida, que nos permite entender, então, a cadeia como um todo. Só uma pausinha para uma água, gente, rapidinho. Vamos lá. Então, premissas gerais do estudo são fundamentais para a gente entender de onde a gente veio e aonde a gente chegou. Análises com dados secundários, públicos, oficiais, complementados pelo conhecimento dos autores, junto com várias conversas com especialistas, muitos deles que estão aqui representados. Considerada a base de dados do IBGE, apenas o abate legal no país. As fontes de gás de efeito estufa consideradas foram apenas aquelas diretamente relacionadas à cadeia. As emissões de desmatamento, assunto fundamental, muito importante, elas foram analisadas, mensuradas com base no PRODES, em termos de quantidade total, e qualificadas com base em informações do MapBiomas. A qualificação é o que aconteceu após o desmate, após a abertura de uma nova área. Na média do período, 73% do desmatamento no bioma Amazônia foi atrelado à pecuária de corte e 39% em média no Cerrado foi alocado, então, na nossa análise. Os sistemas de manejo identificados são aqueles tidos como os mais comuns, os mais identificados hoje no Brasil. São sistemas que se utilizam de pastagem degradada, essa sigla PD vocês vão ver ao longo da minha apresentação, pastagem estável, pastagem bem manejada e sistemas integrados. E por que é importante essa separação? Porque nós consideramos no estudo também o comportamento do carbono no solo.
e isso é fundamental para a gente entender, para ter uma clareza do real impacto no clima da cadeia da pecuária. Tá? Pastagem degradada tem um comportamento de fonte de emissão de carbono. Pastagem estável, dentro das nossas premissas, não emite nem remove. Pastagens bem manejadas, elas se tornam um sumidouro de carbono. Elas removem carbono da atmosfera. E sistemas integrados, como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, eles são um sumidor ainda mais potente de carbono. Então, por isso, essa diferenciação. Os status das pastagens foram definidas conforme a taxa de lotação. Isso é uma dificuldade ainda grande dessa classificação a nível Brasil. Essa metodologia está alinhada ao que foi utilizado em uma série de estudos da Embrapa, o SEG e o Observatório ABC, por exemplo. E a alocação do desmatamento foi feita de forma diferenciada por sistema de manejo. Então, a maior parte das emissões relacionadas à mudança no uso do solo foi alocada em pastagens degradadas por uma dinâmica de uso do solo identificada em uma série de estudos que foram base para o nosso. Pequenos problemas técnicos. Aí. Bom, olhando agora especificamente para a pegada de carbono, esse é um fluxograma semelhante ao que o Peterson apresentou, que apresenta o que a gente considerou nesse estudo. Então, começando pelos insumos, foi considerada a produção da ureia, que é altamente intensiva em energia, passando pela parte de cria, recria e engorda, né? Então, a parte, para quem é do setor, dentro da porteira, o uso do solo, portanto, os sistemas de manejo que eu acabei de descrever, a mudança no uso do solo, ou seja, desmatamento, as emissões diretas do rebanho, fermentação etérica, dejetos, combustão móvel no maquinário agrícola, quando há, pouquíssimo, e aplicação dos insumos. Depois a gente passa para a etapa de processamento, né, que é a parte do abate e desossa. Então, basicamente, é energia, né, seja elétrica, ou seja, o maquinário quando se utiliza de combustíveis fósseis, e o efluente líquido. Passando agora para a logística, foi uma etapa extremamente complexa da gente conseguir mapear o escoamento de toda a carne no Brasil e também para o exterior. Então, cabe lembrar que a gente também considerou a carne exportada, tá? E, basicamente, é combustão móvel em caminhões e navios. Importante dizer que existe uma logística entre a pecuária e o processamento que também foi considerada, ok? E, basicamente, isso que engloba o nosso estudo. Agora, indo para os resultados, eles estão extremamente resumidos aqui nesse slide. Tá? Se considerar apenas o gado, apenas as emissões diretas do gado, a gente tem uma média Brasil de 48 quilogramas de CO2 equivalente por quilograma de carne desossada. Isso há uma variação nas diversas regiões, nas 3 grandes regiões que a gente analisou. Se a gente coloca adiciona uma camada de detalhamento para essa história, que são os pastos, os números mudam muito. Né? A pegada na Amazônia Legal reduz substancialmente, a no Matopiba aumenta, e as dos mais estados reduz também bastante. Por quê? Porque foi identificada uma maior porcentagem de pastagens degradadas no Matopiba em relação às outras 2 regiões, o que acaba penalizando a pegada de carbono. Né? Se a gente coloca a terceira camada, que é o desmatamento, logicamente, a pegada da Amazônia Legal e do Matopiba aumenta consideravelmente, e de todos os outros estados do Brasil, quase que se mantém. Por quê? Porque há uma pequena, baixíssima mudança no uso do solo atrelada à pecuária nos outros estados do país. Então, a média do Brasil como um todo, considerando todas essas questões, deu 78 quilogramas por quilo, que é o que vocês têm aí no sumário de vocês. Adicionando agora uma nova camada de detalhamento para esses resultados, a gente leva em consideração aqui, então, os 4 grandes sistemas produtivos do estudo. Né? E isso muda radicalmente vários dos resultados. Então, eu vou chamar a atenção aqui a alguns deles, não dá para eu ir um por um, mas sistemas integrados, eles têm pegada negativa em todas as análises que a gente fez. Ou seja, há mais remoção de carbono do que emissão para a produção de 1 quilo de carne, se a gente considerar sistemas integrados. Pastagens bem manejadas, se a gente não considerar o desmatamento, então vejam também mais um detalhamento dessa tabela, a gente fez todos os cálculos com e sem desmatamento. Okay? Então,
Então, nas pastagens bem manejadas, se a gente não considerar o desmatamento, também é neutro ou negativa em todas as regiões. Se a gente adiciona o desmatamento, já se torna uma pegada positiva na Amazônia e no Mato Piba. E o outro lado dessa história, logicamente, é a área de pastagens degradadas, que é mais ou menos 20% da área de pastagens analisadas para gado de corte no Brasil, que tem uma pegada extremamente alta, porque ele é uma fonte de emissão de carbono e porque as emissões do desmatamento foram alocadas, e 50% das emissões do desmatamento foram alocadas nesses sistemas. Bom, olhando agora uma análise temporal, como eu disse, a gente analisou 10 anos de pegada de carbono. A gente tem nas barras o rebanho bovino, então houve um aumento de aproximadamente 10%, um aumento da área de apenas 2%, então isso demonstra um aumento na eficiência da produção, e uma redução substancial no desmatamento no período analisado até 2017. Isso fez com que a pegada de carbono, considerando o desmatamento, que é a linha laranja, tenha uma tendência à redução ao longo do período. E ela é a principal influência nas análises temporais que a gente fez, tanto é que, quando a gente tira isso do cálculo, a gente vê uma linha verde que é absolutamente, ou relativamente, na verdade, constante ao longo do tempo. Bom, agora falar um pouco da pegada hídrica. A pegada hídrica ela tem uma metodologia que é de grande importância para a gente entender o real impacto ambiental do setor nos recursos hídricos, que é a diferenciação das cores da pegada, né? A metodologia que a gente usou se diferencia a pegada em 3 cores. A pegada hídrica azul, que é o consumo de águas superficiais ou de aquíferos. É uma água que precisa ser transportada, bombeada ou transportada por caminhões-pipa, de um sistema para outro para ser disponibilizada para o boi, ou para a cadeia como um todo. Pegada verde, que é a pegada, basicamente, água da chuva, que acaba sendo disponibilizada através da pastagem. E, por fim, a pegada cinza, que é atrelada a efluentes líquidos, que é a quantidade de água necessária para diluir um efluente, para que ele não se torne assim, um grande poluidor do meio ambiente. Tá? A pegada cinza não foi considerada no estudo porque ela foi considerada como não significativa. Na área de pastagem, os efluentes são dispersos geograficamente e numa quantidade, numa concentração baixíssima. Não dá para dizer que isso é um impacto ambiental, ainda mais numa pecuária extensiva de pastagem, como no Brasil, né? E na parte de confinamento, e principalmente no abate, como a gente considerou apenas o abate legal, por lei, esses abatedouros têm que tratar todos esses resíduos e devolver para o ambiente uma qualidade de água muito semelhante ao que ele captou. Então, também isso acaba zerando a pegada cinza. Bom, sobre as outras pegadas, aqui esse fluxograma apresenta assim, o que a gente basicamente englobou no estudo. Lógico que no cultivo, na produção extensiva, a pegada verde é extremamente relevante, porque basicamente ela que alimenta todo o sistema, né, as chuvas. A pegada azul foi considerada, então, para a dessedentação animal e para a limpeza dos sistemas. Na parte de confinamento, pegada verde através da ração utilizada e também da dessedentação e limpeza dos sistemas. E, por fim, a pegada azul utilizada no abate, que seria a parte mais relevante sob o ponto de vista de pegada azul. Então, aqui estão os resultados. Agora foi. Tabelinha com os resultados. A gente tem, na pastagem, uma pegada verde de 20 mil litros por quilograma de carne. No confinamento, 1.500 litros de pegada verde por quilograma de carne, totalizando 21.700. Já na pegada azul, ela é muitas vezes, não chega nem a 1%, nem a 0,5% da pegada verde, né? 51 litros por quilo na pastagem, 6 litros no confinamento, totalizando 57. Se a gente coloca o abate, que só tem a pegada azul, o número total global que a gente chegou é de quase 22 mil litros por quilograma de carne. Muito importante dizer que mais de 99% dessa pegada é pegada verde, é água da chuva. Portanto,
numa análise de impacto ambiental, ela tem um impacto baixíssimo. Tá? Realmente, se a gente for considerar com outros valores globais que existem, talvez a pegada verde no Brasil seja maior, mas a pegada azul, que é realmente aquela que tem um impacto até econômico, porque ela pode deixar indisponível esse recurso para outros setores e até para o abastecimento humano, ela é muito baixa. Acho que tem alguma manha aqui. Será que vocês podem passar para mim? Bom, a gente cruzou também essa base de dados com uma análise regional com base em dados da ANA para entender, ok, será que essa pegada ela é relevante sob o ponto de vista ambiental? Esse mapa não está muito simples de ser analisado. As bolas são as pegadas azuis, que são aquelas que têm um impacto ambiental. A gradação de cores é a concentração do rebanho de corte. E tem um rachurado aqui, que é o risco de escassez hídrica, segundo a ANA. Então, dá para dizer que as regiões onde a gente pode tomar algum tipo de cuidado na hora de tomada de decisão de investimento ou de aumento de rebanho, seria no Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso, onde tem uma grande já concentração de pecuária de corte e um risco médio de escassez hídrica. A região onde tem um alto risco de escassez hídrica, que é basicamente o Nordeste, onde tem um rebanho de corte bovino muito baixo, porque lá já se usa mais animais que têm uma resiliência maior à seca, como, por exemplo, os caprinos. Então, o que dá para ressaltar aqui seria mais a região do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço de novo a atenção de vocês. Eu estou empolgado com a possibilidade da discussão, de responder perguntas e tentar extrair daqui lições aprendidas para a tomada de decisão daqui para frente. Muito obrigado.